que estão valorizando. Vamos para a segunda questão. Vamos, por favor, na tela, a segunda questão. Uma das reações químicas que acontece na etapa de coagulação. Ah, sim, pessoal. Antes, voltando aqui, deixa eu mostrar para vocês uma coisa interessante. Né? Quando ocorre o tratamento do rio, né, esse tratamento se dá em estações de tratamento, onde passa por alguns processos. Então, a água para consumo doméstico pode vir de rios e represas. Essa água precisa ser tratada para eliminar substâncias poluentes e micro-organismos que prejudicam a saúde. A figura que nós vamos mostrar, pessoal, é uma estação de tratamento para consumo doméstico e servirá de base para a próxima questão, tá certo? Então, nós temos aí, olha, parecido com a nossa estação lá em Extremóis, tá? Nós temos a água represada que vem da lagoa, tá? Uma bomba que retira essa água, depois vai passar pelo sulfato de alumínio e cal, nós vamos ver por que isso aí. Tem um tanque que é chamado tanque de floculação, tá? Depois vai ter um tanque de decantação, onde as partículas mais pesadas elas vão se sedimentar. Tem esse filtro de cascalho que é justamente para retirar aquelas outras partículas que não conseguiram ser decantadas, que mesmo após a decantação permaneceram dispersas, né, na solução. E em seguida a deposição de cloro. Tá? Então nós vamos ver a nossa questão agora, fala justamente sobre isso. Uma das reações químicas que acontece na etapa de coagulação então você tem aí, professor Carlos, olha, sulfato de alumínio reagindo com hidróxido de cálcio, então você tem um sal reagindo com uma base. Então nós temos aí caracterizadamente uma reação que pode ser de simples troca, dupla troca, síntese, decomposição, que nós vamos discutir daqui a pouco, mas vamos deixar a galera na expectativa. Então nós temos uma reação química onde o sulfato de alumínio ao reagir com hidróxido de cálcio vai produzir o hidróxido de alumínio, tá certo? E o sulfato de cálcio. Esse hidróxido de alumínio é que vai participar daquela etapa onde vai formar a floculação, né? A gente vai ver isso posteriormente. Mas a pergunta é a seguinte: considerando essa reação, ela pode ser de que tipo? Ela é uma reação de adição, oxidação, dupla troca, simples troca? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Então, os tipos de reação, professor. Nós temos 4 tipos, né? Nós sabemos que temos a síntese, também pode ser chamada de adição, a decomposição, que também pode ser chamada de análise. Nós temos também a reação de simples troca ou deslocamento e a reação de dupla troca. Então vamos falar primeiro, professor, sua primeira. Reação de síntese ou reação de adição são reações que do tipo a gente pegue 2 ou mais reagentes e forme somente um produto. O vestibulando está nos acompanhando aí no quadro, que diz aí, o óxido de cálcio reagindo com o dióxido de carbono, produzindo carbonato de cálcio. Eu tenho 2 reagentes formando um só produto. Nesse tipo, a gente considera essa reação como uma reação de síntese ou adição. Faltou, pessoal, ocorreu um engano aí, faltou falar sobre a reação de decomposição ou análise. Porém, no quadro aí fica bem claro que a decomposição ou análise é inversa, veja. Lá na síntese, nós tínhamos o carbonato, o gás carbônico, reagindo com óxido de cálcio, que é a cal virgem, produzindo carbonato de cálcio. Na reação posterior, nós temos o quê? O contrário. Isso mostra o quê? Que a reação de decomposição é justamente a reação inversa da reação de síntese. E os tipos, professor, de decomposição, ela pode ser de que tipo, rapidamente? Ela pode ser do tipo de pirólise. Quando vocês encontrarem esse delta sobre uma seta, quer dizer que para essa reação ocorrer, precisa ser aquecido. Chamamos essa reação de tipo de decomposição através da pirólise. Além da pirólise, também existe a fotólise, que para ocorrer ela vai precisar da luz. Além disso, também conhecemos uma que é chamada de eletrólise, o qual é chamada de corrente elétrica. Para essa reação ocorrer, ela precisa passar por uma corrente elétrica, o qual, professor Kleber, a gente pode puxar um gancho em relação à eletrólise. E na parte de pilhas, para ela ocorrer, ela precisa de uma corrente elétrica, o qual podemos concluir que é uma reação do tipo não espontânea. Não espontânea. Já a reação de deslocamento ou simples troca, você tem o quê? Uma substância mais reativa deslocando uma substância menos reativa. No caso aqui, a menos reativa foi B. Então, C era uma substância mais reativa, deslocou B, menos reativa. Já aqui embaixo, ó, a menos reativa foi A. C deslocou A. Lembrando que o aluno vai dizer, professor, como é que eu vou saber se a menos reativa é A ou B? Como é que eu vou saber? É fácil. Se C é metal, ele desloca o cátion.
que no caso aqui é A, nesse segundo exemplo. Se C for um A metal, ele desloca quem? O ânion. Por quê, professor? Porque a tendência, olha aqui a série de reatividade, a tendência dos metais é ganhar elétrons. Então, quem é o mais reativo? Aquele que tem mais tendência de ganhar. Já aqui, ó, na segunda, nós temos a série de reatividade dos ametais, que até a gente brinca, né? Que é FON, cloro, bromo, ISC-pH ou SIC-pH. Depende do livro que você olhe, porque enxofre, iodo e carbono, eles têm aproximadamente a mesma eletronegatividade. Tá certo? E a dupla troca, gente. E aí, professor Carlos, a dupla troca, fala um pouquinho. A dupla troca ela é bem interessante por alguns motivos. Quando a gente trabalha, a gente reage ou passa por um processo chamado de neutralização. No que é que consiste a neutralização? Para o vestibulando que está preparado, ele se lembra. Quando eu pegar um ácido, reagir com uma base, ele vai formar um sal e uma água. De acordo com o que está o gráfico aí, eu tenho o meu composto AB, que vai reagir com o meu composto CD, o qual irá formar o meu composto AD mais o CB. Como o professor Kleiber botou aí, tem o nosso primeiro exemplo. Ácido clorídrico mais hidróxido de sódio, que vai produzir o nosso sal de cozinha, cloreto de sódio mais a água. Então veja, gente, você tem o hidrogênio se ligando com a hidroxila e o Na+ se ligando com Cl-. A mesma coisa aqui embaixo. NaOH, o sódio, que é positivo, vai se ligar com o negativo, que é o Cl, então forma NaCl. E o ferro, que é o positivo, vai se ligar com a hidroxila, formando FeOH2, nesse caso, né? Acho que houve um errozinho aqui, vou só, pessoal, alertar vocês. Esse ferro aqui, esse aqui é FeSl3, então esse ferro aqui é um ferro 3, né? Ocorreu só um enganozinho na hora de digitar, acredito que tenha sido, né? Então o ferro aqui é mais 3, porque se aqui o ferro é mais 3, aqui também vai ser mais 3. A não ser que tenha ouvido uma oxirredução, mas que não é o caso, tá? Então, voltando para a questão, gente, essa reação que ele mostra é uma reação de que tipo? Você tem o AlSO4, CaOH2. Olha, Carlos, o alumínio se ligou com quem, ó? Com a hidroxila. Se ligou com a hidroxila. Então, correto. Positivo se ligou com o negativo. E o cálcio se ligou com o SO4. O SO4. Então, você teve aí uma reação de dupla troca. Resposta certa, letra C de coração. Já na próxima questão, também relativa ao que a gente já falou, se adicionar cloro gasoso à água no processo, duas das reações que acontecem são, veja, gente, o cloro reage com a água, produzindo, ó, o ácido hipocloroso, tá certo? Ácido hipocloroso, mais H+, mais Cl-. Veja o meio aqui, já ácido. Mas o ácido hipocloroso também vai se decompor, vai ocorrer ionização, e ele vai formar H+, e ClO-. Veja que há uma grande quantidade, uma grande concentração de íons H+, quando você adiciona o cloro na água. Por isso, olha, professor, coisa legal, às vezes o aluno pergunta assim, para que colocar cloro na água, né? Aí a gente diz, não, porque fica ácido. Professor, e cloro é um ácido? Não é isso, professor? O que isso é verdade. Tem a dizer sobre isso aí? Em relação a isso, você, através da figura que está aí, a gente nota que ele vai estar uma grande capacidade de H+. E um dos termos que nós determinamos em relação a um ácido é essa grande concentração de H+. Por isso que a gente utiliza a água sanitária para purificar muitas das vezes a água, que possui algumas quantidades de cloroformos fecais, o qual vai interagir, fazendo com que essa água seja boa para uso. Aí a pergunta é, nesse processo, o pH da solução aquosa, eita, a galera sempre gosta de dizer, né, professor, nas aulas, que o pH aumenta, né? Correto, isso é verdade. Só que, pessoal, presta atenção, a escala de pH vai de 0 a 14. 7 é considerado pH neutro. Abaixo de 7 é ácido, acima de 7 é básico. Então, se o pH ácido é abaixo de 7, isso quer dizer que diminui o pH e não aumenta o pH. Não é isso, professor? É verdade. Então, qual seria a resposta certa aí? A resposta seria a letra D. Quanto menor o Q7, resultará numa solução do tipo ácida. Porque o professor Kleiber já resultou e falou, quanto mais próximo de 7, a substância é considerada como neutra. Quanto mais próximo de 14, ela é chamada de alcalina.